meus amigos e minhas amigas. Vamos conversar brevemente sobre como lidar com a raiva do outro. Primeiro de tudo, é conhecer a nossa própria raiva. Todos nós somos seres e temos emoções. As emoções, elas são muito importantes na vida porque elas preservam a nossa condição e permite que possamos nos defender numa situação de ameaça. Diante de um perigo, nós vamos ter que reagir. E o nosso corpo está preparado, através de um desenvolvimento da própria natureza, verificado nos estudos com neuroimagem, a nossa neurobiologia tem uma estrutura, uma configuração capaz, então, de promover a defesa imediata diante ao perigo, e é nessas situações que o nosso cérebro bloqueia o pré-frontal, a área do cérebro destinada a tomar decisões e pensar. Por isso ficamos confusos, às vezes ficamos angustiados, muitas vezes não sabemos o que fazer. Então, nesse momento, o corpo age em prol da própria vida. Por isso que há essas confusões de mente e corpo a querer pensar e não poder pensar sobre uma decisão. Em geral, é necessário um treinamento da própria mente, perceber as suas emoções, para que, quando aconteça uma emergência, ou você tem que lidar com essa energia poderosa da raiva, que ela possa ser dirigida de modo inteligente, educado, organizado, gerenciado. A raiva do outro, não é sua. Portanto, se você vai somar a sua raiva com a do outro, com certeza teremos conflito, teremos confusão e ninguém vai ficar bem, porque ninguém se sente bem quando tem raiva. Muitas pessoas têm ressentimento, guardam mágoa, outras têm culpa, e é importante elaborar essa quantidade de informações sobre a raiva dentro de nós e nos nossos relacionamentos. Então, o primeiro ponto essencial para lidarmos melhor com a raiva do outro é, como disse, aprendermos a lidar com a nossa própria raiva. Qual é a origem dela, quais são os traumas que nos mobilizam inconscientemente para atuarmos sempre de modo raivoso. O segundo passo é identificar o estado de irritação do outro, porque uma pessoa está conversando com você, começa a se alterar, falar alto, ou ter movimentos bruscos, ela começa a indicar que está com raiva. E você faz o que então? Você tenta conversar, tenta prestar atenção nesta pessoa de modo até silencioso. Muitas vezes é melhor não falar nada. O melhor é deixar a pessoa esvaziar o pote de ressentimento, de mágoa, de agressividade, e você fica ali em silêncio, permitindo que ela se expresse até que não traga nenhuma ameaça a você também, é claro. Então, o que uma pessoa, na hora que explode a sua ira, o que ela menos quer é ouvir aquela conversa chata de fique calmo, não é bem assim, tudo vai dar certo, respire. Então, uma pessoa, quando está muito agitada, ela não ouve, ela quer ser ouvida. E neste momento, o melhor é, muitas vezes, manter o silêncio. Se a agressão ficar maior dessa pessoa, ela perder realmente o controle, aí são necessárias medidas mais práticas, de ordem do dia a dia. Se a agressividade dela é muito ameaçadora, então o mais aconselhável, recomendável é procurar chamar uma ambulância ou até a polícia, porque você também não pode se expor à raiva do outro a ponto que ele vá destruir a sua própria condição de equilíbrio. O importante também é destacar que a raiva não é a pessoa. Então, existe a situação de raiva, a expressão de raiva vindo de uma pessoa, mas nós não podemos confundir a pessoa com o comportamento dela. O comportamento pode ser, então, alterado se nós praticarmos
uma comunicação não violenta, procurarmos fazer com que a pessoa preste atenção na própria respiração, mantenha mais calma para falar, possibilitando que ela se conscientize do que está sentindo naquele momento no próprio corpo. Então, é muito importante que haja uma educação emocional que favoreça as pessoas prestarem atenção na dinâmica da raiva no próprio corpo, porque existe uma expressão padrão para isso. Os olhos arregalam, a pessoa fica tensa, e a face contraída para baixo, a testa franzida. Então, é importante prestar atenção. Em alguns casos, é necessário recorrer a uma psicoterapia com um bom profissional, em que a pessoa possa se conscientizar mais amplamente das suas reminiscências de raiva, porque ela tem essa raiva, quando ela se manifesta, de que modo, procurando terapias somáticas, bioenergéticas, um processo de autoconscientização baseado na desintoxicação também dessas energias no próprio corpo, que eu verifico no meu atendimento no consultório, como isso é importante, que através do toque terapêutico, das dinâmicas corporais, a pessoa vai liberando essa raiva de modo assim, através de vômito, através de sudorese, de tremores, suspiros, gritos, choro. Então ela consegue esvaziar e entender de onde vem essa raiva. É importante, após esse esvaziamento, que deve ser feito de modo equilibrado, isso quer dizer, aos poucos, titulando, esvaziando essas emoções muito pesadas, muito intensas, de modo mais vagaroso, para que ela possa ir equilibrando mais claramente na mente dela também o porquê da raiva dela. Nesse momento, nós podemos favorecer um processo pendular em que ela busque outras informações, outra área na mente dela, onde haja um espaço também com vivências de alegria, lembranças agradáveis, que ela possa descansar a mente dela nessas lembranças agradáveis. Então é importante mudar o foco e, aos poucos, adquirir hábitos de mudar mesmo, hábitos mentais, que criaram estruturas cerebrais onde a raiva está mais estruturada, principalmente quando ela ativa demais as suas amígdalas, as duas amígdalas cerebrais, e ela tem dificuldade de ter um raciocínio claro. Então, amigas e amigos, há um modo de lidar também melhor com a raiva do outro, que é se posicionando como uma pessoa amiga, acolhedora, e favorecer que esses insights aconteçam na mente da outra pessoa, que ela pode se comunicar de um modo diferente, falar da sua raiva, expressar os seus sentimentos sem manifestar essa raiva no corpo. Então, é importantíssimo identificar quando a raiva começa no corpo. Em geral, há uma primeira contrariedade, uma irritação, uma frustração, um impedimento, a sensação de bem-estar, de homeostase. Quando a homeostase, o estado de equilíbrio é cortado, a pessoa então começa a se irritar, se agitar, e da raiva ela passa ao ressentimento, a mágoa, a culpa, o ódio, o rancor e drasticamente, às vezes, ao sentimento de vingança ou a vingança prática mesmo. Então a raiva é uma das emoções necessárias, porém ela pode ser extremamente destrutiva, e nós verificamos que no mundo é a emoção que predomina, de modo que a nossa sociedade, ao invés de nós termos mais união, nós temos mais competição, mais agressividade. E isso não tem sido bom para nós como seres humanos. Então, a proposta é que possamos mudar esse nosso comportamento de raiva para comportamentos mais compassivos, mais amorosos. E como se faz isso? Treinando a mente, fazendo uma educação emocional, fazendo uma terapia. Existem várias formas de nós nos protegermos da nossa própria destrutividade. Então, se pudermos viver melhor, porque temos que viver de um modo tão agressivo
tão desestruturador. Então, mudar o foco da raiva para comportamentos mais agradáveis, mais generosos, mais conciliadores, mais harmônicos. Então, isto favorece a renovação cerebral. E renovando as nossas redes cerebrais, nós vamos mudar o comportamento e a nossa vida e não vamos manifestar um comportamento, então, agressivo. Essa modelagem cerebral, ela é muito importante e às vezes é necessário uma indicação medicamentosa para que possamos sair dessa condição de olhar sempre para o nosso problema, para o nosso umbigo e evitar pensar que estamos num grupo no meio. Então, a atitude melhor é procurar se mobilizar de uma forma mais positiva, cultivando também, é muito importante, a paciência. E ninguém aguenta, na hora da raiva, só ouvir recriminações e discussões também, ampliar a raiva da pessoa que está naquele momento. Então, a melhor forma de lidar com a raiva do outro é realmente começar a entender como ela funciona no nosso corpo, na nossa mente e na nossa vida. Desse modo, vamos poder, então, pretender a uma nova humanidade, porque aqui temos praticado essa nossa vivência como seres humanos, através da predominância da agressividade da raiva, não tem sido boa para ninguém. Então, meus amigos, minhas amigas, eu espero que tenha contribuído para o esclarecimento sobre uma emoção tão poderosa, mas que precisa ser mudada com mais paciência, mais bondade, mais generosidade, exercitando a compaixão também, porque a pessoa que está no estado de raiva, ela está num estado de ignorantismo momentâneo, ou então ela precisa trabalhar, elaborar e expandir a consciência. Até o próximo vídeo.